já puxando para o tema, eu queria ouvi-los, porque quando o Dácio fala de levantar a bandeira e até deixar oculta essa, essa forma, né, de colocar processo, né, de tornar ela mais leve, é isso que eu entendo, né, de buscar essa conexão de uma forma muito transparente e leve. Isso é muito importante, até porque integrar pessoas com tecnologias é um desafio enorme se você não tem processo. Então, na prática, como é que vocês têm atuado em levar esses processos ágeis para integrar pessoas com tecnologias? Porque isso acaba sendo até uma forma de transformar culturalmente o comportamento das pessoas, não é? O jeito de pensar, ou não. O que vocês acham disso? Olha só, eu vou levantar uma outra bola nessa sua pergunta, o Kleber. Eu vou um passo antes um pouquinho da sua pergunta, que é tentar falar sobre o que as pessoas entendem por processos ágeis, porque senão a gente vai ficar aqui falando de processos ágeis a live toda, né? Mas eu acho que pode ser importante um alinhamento do que as pessoas entendem como um processo ágil, porque eu posso, por exemplo, responder uma coisa, o Hideki até que vai responder parecido, porque a gente está muito alinhado, né? Mas as pessoas podem entender, poxa, mas é isso que é... Como assim? Isso não é processo ágil, não. Não é isso que eu entendo como processo ágil. Então, eu prefiro começar falando só a minha percepção do processo ágil. E claro, eu sempre começo do que eu entendo na minha percepção. Porque hoje a gente tem que fazer assim, mesmo estando escrito documentado. Existe um manifesto ágil que está lá, é só ler, né? Mas eu prefiro começar para não dar margem à discussão. Do que eu entendo, então, que está escrito lá no manifesto ágil, né? As 4 premissas básicas que depois se desdobram, que são 4 premissas que foram criadas e pensadas em desenvolvimento de software. Então, se a gente está falando de manifesto ágil, nós estamos falando de desenvolvimento de software, que aí depois chegou um grupo aí de pessoas que também tem a ver com projetos, etc., aí destrinchar isso em mais 12 itens para desenvolvimento de projetos, para gestão de projetos. Então, quando a gente fala de metodologia ágil, então eu vejo desenvolvimento de software, eu vejo gestão de projetos. Então, ágil, maravilha. Só que, é claro, a gente pode pegar uma série de exemplos, a própria notação BPMN, por exemplo. Eu tenho muitas disciplinas, seja em graduação, seja na pós-graduação, seja cursos livres, né? Em que eu trabalho muito com modelagem, trabalho com mapeamento, e no meu trabalho eu uso isso muito também. Eu preciso muito esclarecer para as pessoas, antes de mais nada, que a notação BPMN ela foi criada pensando na automação de processos. Foi um consórcio de empresas de tecnologia que se organizaram e criaram uma notação que foi ótima, porque ela aproximou o mundo do negócios com o mundo da TI. Isso foi maravilhoso, né? Então, assim como aconteceu com o BPMN, aconteceu também com a... de onde eu percebo, tá, pessoal? Aconteceu também com o ágil, dessa apropriação dessa metodologia ou dessa ferramenta para o mundo do negócio. Então, o analista de negócio, ele pega aquela notação BPMN, existe um documento da OMG, que inclusive é uma ISO, é um padrão, está escrito É isso lá. mesmo. Mas o tempo todo você vê em grupo as pessoas discutindo, eu uso esse ou aquele símbolo, eu uso esse, está escrito lá. Só que o analista de processo, como ele se apropria daquele símbolo para fins de análise, ou melhor, para fins de modelagem do processo, para dar conhecimento do processo, então é claro que ele faz as suas devidas adaptações. Não faz muito sentido eu me preocupar em qual objeto que eu vou colocar dentro da caixinha da atividade, se eu quero simplesmente analisar o fluxo das atividades. Então eu deixo todas as atividades abstratas e pronto. Agora, se eu for automatizar, aí a discussão pode ser outra, né? Então, essa apropriação que o analista de processos fez da anotação BPMN, eu vejo da mesma forma como acontece, então, com os processos ágeis. Basta digitar no Google, gente. Digita aí, processos ágeis. Vocês vão ver desenvolvimento ágil de software, desenvolvimento ágil de software o tempo todo. É desenvolvimento ágil de software, né? Agora, se a gente trocar a palavra software, se você pegar o manifesto ágil com as 4 premissas, os 12 itens, e trocar a palavra software, né, programa, aplicativo, por entrega de valor, entrega de produto ou serviço, maravilha, você consegue fazer maravilhas com aquilo ali. Né? Eu posso me apropriar daquilo para poder trazer isso para o mundo do processo, independente se eu vou desenvolver um software ou não. Ou até mesmo independente se eu vou fazer a gestão de um projeto ou não. Acho que
aqueles que têm um projeto de melhoria de processo numa organização e vai fazer essa gestão desse projeto de maneira ágil, nossa, eu acho um casamento perfeito. Perfeito. Nossa, é maravilhoso, né? Se for desenvolvimento de software, então, nem se fala. Até porque Às também vezes comunica bem com a tecnologia, né, Dácio? Desculpa te interromper, mas ele também faz uma ponte perfeita com a tecnologia, né? Claro, né? Nós estamos falando de uma metodologia que foi criada, um manifesto que foi criado pensando em melhorar o desenvolvimento de software, né? Melhorar aquela entrega. Se a gente fala de algo que eu já fiz e eu achei que fez muito sentido, porque a gente, quando a gente traz essas premissas da disciplina, a gente pensa muito no ponto a ponta, né? Do início ao fim. Então, poxa, vou criar aqui, então, um cronograma para a transformação desse processo aqui. Então, eu penso desde o início, quando a gente vai fazer a abertura do... Quer dizer, qual é a diretriz, né? Vou fazer o desdobramento lá da cadeia de valor, para achar o processo prioritário, essas coisas todas. Vou lá desde a diretriz até a entrega. Ele é automatizado. Eu penso no ponta a ponta. Só que quando você vai implementar isso, aí você começa a sofrer um pouco, porque a coisa demora, quando que isso vai ficar pronto, quando que vão me entregar alguma coisa. Aí eu já vi que começa a fazer sentido, de repente eu dividi esse projeto em 2 fases, pelo menos, né? Onde eu tenho toda uma parte de modelagem do negócio e compreensão do negócio para a identificação das oportunidades de melhoria e a proposição do que vai ser. Está documentada a proposição do que vai ser? Vamos abrir um projeto agora para a gente fazer o desenvolvimento e implementação disso. E aí, vamos trabalhar com metodologia ágil nesse ponto, então. Então, eu acho que tem diversas formas híbridas que podem ser usadas para a gente trabalhar com processos ágeis. Mas eu acho importante as pessoas entenderem a fonte disso tudo, né? Para elas entenderem que elas estão trabalhando com um manifesto, com premissas, com algumas orientações que vieram do desenvolvimento para atender ao desenvolvimento de software ou à gestão de projetos. Porque com essa consciência, eu acho que essa adaptação que pode ser feita, ela pode ser feita de forma muito mais objetiva, mais clara. Não parece que ninguém está escondendo ou enganando ninguém, não, sabe? Quer dizer, as coisas são assim, mas nós fizemos uma adaptação para nós servirmos dessa forma. É muito mais honesto trabalhar com isso, né? Eu não respondi a nada a sua pergunta, mas eu quis fazer essa introdução para passar a bola para o meu amigo Hideki, que aí agora já falei muito, e aí depois eu volto, se precisar, para poder responder alguma coisa da sua pergunta. Não, mas deixa eu, antes do Fábio falar, eu vejo isso na prática, isso que você falou, e aí compartilhando também a experiência, porque essa apropriação, essa liberdade de apropriar algo também dá liberdade para as pessoas mutilarem algumas etapas, algumas entregas e se apropriarem algumas crenças que acabam virando verdades dentro das organizações, né? Porque se você segue o manifesto e cumpre isso de uma forma que gere o resultado, começo, meio e fim, é uma coisa. Agora, quando você se apropria e usa partes dela, você corre um risco de você não chegar no final no resultado, porque algumas coisas importantes você deixou para trás, né? Mas e aí, Fábio? Você disse bem. Oi, fala. Antes de deixa eu atrapalhar o Flávio. A pessoa, ela corre um risco, é isso mesmo, mas pode ficar ótimo. Pode. Não tem problema. Então, essa mutilação, né? Não vamos falar mutilação porque pode ficar meio pejorativo, mas esses cortes, ele pode ser feito de forma consciente para fins da coisa andar muito melhor para o objetivo que se propõe. Mas para a pessoa ter essa consciência, ela tem que entender do negócio, né? Ela tem que entender o que ela está fazendo. Senão, sim, ela corre o risco de mutilar e virar uma abóbora. Agora sim, Hideki, com você. Bom, então, depois de tudo que o Dácio falou, já vou dizer também que eu já esqueci qual que era a pergunta inicial. Então, eu vou complementar o que o Dácio falou, que é o que eu lembro. E eu acho que, assim, tamo junto. Muito aliado aí com o que ele falou. Uma coisa que as pessoas não têm dividido e que eu acho que é fundamental existe uma coisa que é a execução ágil de projetos que envolvem processos, que é meio que para onde todo mundo está tendendo a falar, a pensar e tentar fazer, só que sem essa consciência de que é disso que eles estão falando. A galera quer englobar o todo pensando só em projetos ágeis envolvendo processo. Então, o que eu tenho que pensar se eu quero agilizar o meu BPM, digamos, né? A minha gestão por processo?
Então, uma coisa é executar projetos de processo, que faz parte do BPM, né? A melhoria e tal, faz parte. Mas é uma parte. Outra coisa é a governança em si. Então, como o Dacio estava falando, você não, tem que ser ponta a ponta, senão não faz sentido, então eu tenho que planejar, e aí tem que passar pelas fases do ciclo e tal. Cara, você não vai conseguir executar a atividade até o fim, nenhuma nunca hoje em dia. É extremamente difícil. Então, você tem que ter concessões no dia de hoje, concessões conscientes, não fatiamentos aleatórios, né? Mas você tem que ter algumas concessões, algumas atualizações, algumas dinamizações, algumas modernizações da estrutura de governança. Então, isso é outra questão dentro da agilidade. E outra ainda é a agilização do negócio, que é processo é de negócio, né? Processo pelo processo, qualquer coisa é processo. Escover o dente é um processo. Agora, no processo de negócio, não. Você tem que visar resultado de negócio. Então, assim, é muito atrelado e você não conseguir separar o que é agilizar o negócio de agilizar a governança também é complexo. E as coisas são independentes. Elas podem gerando sinergia, ter resultados ainda maiores, mas elas são coisas diferentes. Você pode agilizar o seu negócio e agilizar a governança. Não agilizar a governança, mas nos seus projetos executar de forma ágil. Então, eu acho que, assim, essa separação é importante. Outra coisa que eu vejo, assim, o pessoal vem muito, o que significa, porque assim, esses materiais mais recentes, o pessoal que está falando mais para agora, que não acompanha desde o início, geralmente quando ele fala de agilização, ele está falando de quê? De fazer ciclo Scrum e botar num Kanban, ponto. Independente de se isso agiliza, independente se é da forma certa, independente se faz sentido para o negócio, muitas vezes não faz. Inclusive, já ouvi falar isso, cheguei numa empresa, pensei, não, pô, a gente já começou aqui e tal, mas eu aqui na minha área já montei o meu Kanban, já fatiei minhas atividades, mas alguma coisa não está dando certo e tal. Falei, mas como que você recebe essa atividade? Você recebe do mesmo jeito sempre? Você recebeu de forma a conseguir processar? Não, a gente fez dentro da área. Ah, tá, e quem recebe esse insumo que você está produzindo? Está preparado para validar por partes, fazer interativo? Ah, não, porque a gente está em uma iniciativa teste. Mas como é que vai funcionar? Você está tentando fazer fatiado uma coisa que não vem fatiado, entrega fatiado para alguém que está esperando receber uma coisa inteira. Como vai funcionar, né? E isso é um case real, não é uma hipótese, né? Então, assim, realmente está acontecendo, né? E eu acho que muito também pelo que já foi falado, de se apropriar e tal, e dá para fazer de uma forma que nem, por exemplo, isso tudo que a gente está falando é apropriação. É apropriação de BPM, apropriação de ágil, e a gente está tentando traçar, até não gosto muito de chamar, isso é um método, isso é um freio. Não, isso é a desconstrução de uma coisa, a desconstrução da outra para fazer um Lego ali espalhado e reconstruir conforme a sua necessidade, né? Não dá para você pegar e falar, isso é BPM ágil. Execute esse ciclo e você está tendo um BPM ágil. Cara, não é, não tem, não existe. E, inclusive, esses dias eu vi uma imagem legal de tudo que tem dentro do guarda-chuva ágil, não sei se vocês já viram, mas os caras fizeram um desenho tipo umas linhas de metrô dos Estados Unidos, aquelas que é toda intrincada, e assim, com tudo que eles encontraram de ágil, assim, aí a imagem tem tanta coisa que se você colocar uma tela de notebook ali, em tamanho tela cheia, você não consegue ler absolutamente nada. Você tem que expandir ela, porque é muita coisa, né? E aí quem veio, por exemplo, eu comecei a acompanhar o ágil e desembarcou no Brasil mesmo, gerando toda a polêmica, do povo mais tradicional. Eu, inclusive, comecei a estudar ágil porque eu achava que era muito ruim, não fazia sentido nenhum, mas falei, eu vou entender, eu vou fazer um curso, fiquei quase um ano fazendo curso de ágil, porque na época os cursos duravam meses no mínimo, e fiquei ali meses fazendo o curso para dizer, não, eu entendo perfeitamente e ele é ruim por causa disso. Só que eu fui estudando e falei, cara, como que eu devia ser isso antes, né? Mas houve todo esse estudo. E na época, como que as pessoas absorviam a ágil? Pegava todos os livros de todos os signatários, porque não tinha esses resuminhos, certificações e coisas mais palatáveis. Você pegava todos os livros de todos os signatários, tentava entender e começar a praticar.
Então, assim, era um conhecimento muito sólido. Agora, você chegar e falar, bom, o cara mal conhece BPM, viu, conhece Scrum e Kanban, nem sabe se a forma que ele está aplicando é ágil ou não. E vai tentar falar, não, agora o BPM ágil é pegar isso aqui, fatiar e botar no Kanban. É complexo. A chance de dar errado, se não for 100%, é muito próximo, né? Então, acho que tudo isso aí que vocês falaram, eu concordo plenamente e vejo vários riscos hoje aí por conta dessas pressas, né? Não sei exatamente. Até o próprio, como é que ele chama? Eric Rice, né? Que é o autor do Lean Startup, né? Agora o caminho da startup, né? O Startup Way. Ele mesmo fala que o que ele vê hoje na indústria, essas coisas de enlatados, é uma indústria de criação de mitos para vender serviço. Ele fala no livro dele com essas palavras. E ele é um cara que é o agilizador de negócios, né? E ele está falando que também existe uma indústria criada para empurrar enlatado e vender consultoria. O título do livro dele já é inclusive, né? Já é bem latadinho, né? O Lean Startup. Então, isso é complicado, né? Porque, assim, o pessoal às vezes pega muito, é Lean Startup. Então quer dizer que é Lean, é Startup, então se eu pegar ali e fizer um Scrum dentro para gerar uma empresa, isso é Lean Startup. E não é. O nome pode até ser enlatado, mas o livro é fantástico. E ele coloca ali, cara, assim, né, para fazer assado e tal. Mesma coisa o OKR, é um sistema completo, legal pra caramba, mas ele chama OKR. Então, as pessoas falam, se a sua organização tiver um objetivo e você colocar embaixo desse objetivo resultados-chave, isso é OKR. E não é, mas é como está sendo praticado. E aí depois, tá vendo? Esse povo do ágil, tudo dá errado. Óbvio que dá errado, né? Está fazendo com as pessoas erradas. A pergunta que eu fiz e que vocês parcialmente abordaram, ela fala esse ponto que eu tento puxar para reflexão, que é o seguinte: a gente fala muito de cultura. E obviamente que aquilo que vocês estão falando, na prática, é muito natural, né? A gente se apropriar daquilo que dá resultado, né? Incorporar a cultura, aquilo que dá resultado, tirar os enlatados e colocar aquilo que faz sentido, é muito bacana. A gente tem atuado isso e tem sofrido menos e feito com que as pessoas também sofram menos. Porque hoje, cada vez com o mundo ágil, é bacana você fazer com que o resultado apareça e que você conduza as pessoas a usarem essa composição, tecnologia, pessoas, processos, muitas vezes sem ter um background, sem ter uma formação, mas que ela que seja efetiva, que gere o resultado esperado. E a pergunta é, como que a gente, fazendo dessa forma, né, fazendo com que as pessoas vivenciem mais, né, e que muitas vezes nem percebam que elas estão aplicando um método, uma técnica, mas que num próximo passo isso pode gerar um transtorno enorme, justamente porque ela não tem essa base, não tem essa formação, não tem essa cultura. Obviamente que os consultores de plantão agradecem, porque montar um escritório de processo, de projetos, isso faz parte das organizações, mas a pergunta vem também para atender aquele público de aquelas micro e pequenas empresas, que hoje em dia, principalmente, tem crescido muito, né? As empresas que estão tentando sobreviver aí pela pandemia. E a pergunta traz isso, né? Como manter essa cultura? Como manter a integração de pessoas com processo e tecnologia de uma forma que fique muito natural ao longo do caminho? Olha só, o Kleber, é o seguinte, assim como a gente tem uns mantras, né, que a gente fica falando em muitas lives, né? O que eu mais gosto é que tudo é processo, cara, não tem conversa, tudo é processo, pronto, acabou. Assim, o foco na entrega, né? O foco no agregar valor ao que você está integrando, na melhoria, são mantras meio batidões e tal, mas ainda bem que são batidões, né? Porque é isso, tem que falar até gastar, né? E uma coisa que eu particularmente falo sempre é que uma organização, ela é feita de pessoas, cara. A organização, ela não anda por aí. A organização são as pessoas que estão lá dentro. Então, essa coisa de como integrar pessoas, claro que a gente fala aqui nesse contexto do ágil que você está dizendo, né?
mas mesmo se você tirar o ágil da pauta, o integrar as pessoas de uma organização talvez seja um dos maiores desafios de qualquer organização, né? Fazer com que as pessoas trabalhem como organizadas, né? Todos com o mesmo objetivo, atendendo a mesma diretriz, etc. Assim, no mundo ideal, fazer com que as pessoas trabalhem nessa união de negócio e tecnologia, de forma ágil, o que eu entendo é fazer com que todas as pessoas da organização entendam por que elas estão ali. Então, quem é o responsável por esse plano de comunicação, né? Não necessariamente a organização, etc., mas deveria ter um responsável pelo plano de comunicação das organizações, etc., fazer com que todos entendam por que eles estão ali, para onde todos estão caminhando, porque, na minha percepção, sempre falando, não adianta, cara, você chamar uma pessoa lá, vamos contratar um cara que é o papa do ágil, aí você joga o cara lá dentro da organização. Se só ele for o papa do ágil, na minha opinião, não vai resolver nada. Ele pode se transformar num líder, né, e criar condições e um ambiente, conhecimento, para que as pessoas compreendam o benefício daquilo ali e todos trabalhem com uma sinergia de um objetivo comum. Então, se a gente fala de pessoas, eu penso já em treinamento, eu penso em comunicação, eu penso em dividir conhecimento com as pessoas, multiplicar conhecimento com as pessoas. Então, na minha opinião, o conhecimento é que faz com que essas coisas funcionem. E aí a forma de multiplicar esse conhecimento na organização tem diversas estratégias, tem os games, né? Tem treinamentos, hoje com esse mundo digital de online, virtual, tem 1000 formas de poder fazer isso, né? Agora, querer obrigar as pessoas a te seguir, porque nós agora temos que fazer ágil, isso, cara, é o inferno. Teve uma organização pública que no meio de um projeto. Então, nós tínhamos um projeto grande, né? Esse projeto é enorme. Estamos lá no projeto. No meio do projeto, o pessoal da TI, ia um representante lá, né? Chega o representante da TI, falou, não, porque agora a gente está nós estamos trabalhando com a metodologia Scrum, então a gente tem uns prazos agora, no meio do projeto. Ele chegou numa reunião de apresentar resultados, sabe? Não, nós viemos apresentar nosso resultado, eu gostaria de pedir que daqui a 7 dias nós voltássemos, porque a gente agora faz o nosso ciclo Scrum lá, e a gente precisa que um de vocês nos oriente. A gente precisa, nós vamos chamar de Scrum. OKR, né? Com certeza. Então, assim, ninguém estava entendendo nada que ele estava... Quer dizer, né, o pessoal aquele pessoal que trabalha com gestão de projetos há muitos anos, aquela forma que já é padronizada, tradicional, sistêmica e tal. Tradicional. Eu não queria falar essa palavra, mas é isso. Estava preocupado assim, mas peraí, vai ter que mudar a linha base? Porque se for, isso vai dar trabalho. Nossa, Jesus, e agora? Então, não acho que funcione esse tipo de iniciativa que cada um descobriu uma forma interessante de fazer o seu trabalho e eu vou tentar encaixar isso naquilo que eu estou inserindo. Então, as pessoas têm que se entender e caminhar juntas para o mesmo caminho, com o mesmo objetivo. Eu acho que o conhecimento é que permite fazer esse tipo de coisa. Então, algumas áreas da organização que eu já vi muitos consultores que não davam. Hoje eu acho que mudou muito, né, gente? Estou falando de 9 anos, 8, 7 anos atrás. Eu sempre insistia para envolver o RH nas reuniões. Mas para quê? Ele não é ator lá do processo. Mas a gente precisa ter gente de RH. Porque BPM, ele cria novos papéis, ele muda responsabilidades, é preciso ter gente da RH trabalhando. Então, assim, as pessoas não entendiam por que tem que ter gente da RH. Então, tem umas coisas que eu acho que vêm se consolidando, as pessoas estão conhecendo mais de gestão, conhecendo mais antes se falava passagem de bastão, né? Hoje nem se gosta de falar isso mais, mas essa coisa de eu preciso do seu trabalho para entregar o meu trabalho para o outro que precisa do trabalho, eu preciso conhecer o todo, preciso enxergar o todo. Então, o conhecimento faz com que essas coisas sejam possíveis, viu, Kleber? Eu diria, como é possível? Com o conhecimento. Quer mutilar, entre aspas, né? Você quer extrair de uma metodologia aquilo que você entende que vai funcionar para você? Então, ótimo, né? Transmita esse conhecimento para tu, mostre o que foi adaptado, como nós vamos fazer, o que vocês acham, vamos trabalhar todos juntos. Dá trabalho, viu, gente? Lidar com gente dá trabalho. E Dácio, isso é super inteligente, né?
Isso é super inteligente, né, cara? É isso. É como eu vejo as coisas, sabe? O Fábio deve ver diferente, né? Mas é como eu vejo as coisas. Eu vejo desse jeito aí. Para você agora, Fábio, sua vez que eu vou tomar um café aqui, porque eu falei demais. Eu acho que o Dácio, ele costuma falar que já fugiu um pouco da TI, né? Que o povo de TI é doido. Então, ele é uma pessoa legal, não conseguiu ficar dentro de TI. Eu já não, eu ainda sou bem TI, ainda identifico as coisas bem. E é interessante, né, que o processo te força a sair disso, mas a minha mente ainda é bem TI. Isso aí eu acho engraçado, né, que até como o próprio Dácio falou, aí, pô, tá lá no manifesto, é só ler, né? E um dos itens é o quê? Você valoriza mais as pessoas do que os processos e ferramentas, né? Aí chega ali o cara do Scrum a falar, pô, mas isso aqui que vocês estão fazendo é Scrum. O pessoal até brinca, né? Existe essa brincadeira, né? Isso aqui é Scrum de animação, né? Não é Scrum, é Scrum de animação. Por quê? Porque não segue exatamente aquele... Agora, pô, como é que se fala que você está promovendo pessoas mais que processos e ferramentas através de um processo e uma ferramenta que não podem ser alteradas, precisam ser usadas exatamente daquela forma, né? É complicado, né? Assim, cultura que você implanta dessa forma, ou é assim, não me questione e faça, isso não é cultura, né? Por mais que às vezes, em algum momento até isso entre numa cadência, mas ainda assim não é cultura, é uma coisa que você impôs, né? Até como vocês falam bastante aí, né, que a cultura como a estratégia no café da manhã, né? Tem uma outra frase que eu gosto até mais, que é do Mike Tyson, que ele fala que todo mundo tem tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Dele, né? Então, eu acho que assim, essas coisas de, fiz um curso, agora vamos lá, vamos mudar a empresa inteira, pá! Vamos mudar a cultura, né? A nossa cultura agora é ágil, né? Da só chega no meio de uma reunião de um projeto que já está em andamento. Agora a nossa cultura é ágil, né? Vai dar certo? Não vai dar certo. Óbvio que não vai. A cultura é assim, ensina e bota no ringue para lutar, né? É uma coisa que é gradativa, né? Eu acho que muito do que está acontecendo hoje, que também é um termo que está sendo bastante utilizado, pelo tanto que isso tem sido impactante, tem um termo que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é o quê? O medo de estar perdendo alguma coisa, de estar ficando para trás. Então a galera meio que ouve, assiste uma live no YouTube, ouviu falar de Scrum, beleza, o cara falou que é assim e tal, tem o ciclo, ele colocou a imagem e tal, vamos fazer. Vamos fazer, porque se a gente não colocar Scrum na nossa empresa, a gente vai ficar para trás. Tem que fazer, tem que ser falou. Aí vê outra live, OKR, putz, OKR, se não fizer OKR, tudo. Se for não fizer OKR, até o fim do ano a gente já faliu, porque todo mundo está fazendo OKR. Então esse medo de ficar de fora está fazendo com que a galera pule em tudo de cabeça, assim, sem trabalhar exatamente o quê? A cultura, né? Então, assim, você, por exemplo, vamos tentar, não vamos fazer o processo inteiro, mas vamos pegar aqui uma cadeia de valor, tentar minimamente conseguir montar uma cadeia de valor, né, pensando na questão do... Vamos fazer um workshop para ver dentro dessa cadeia resumida, gráfica, né, visual, trazer a galera para tentar contar meia dúzia de problemas principais, ir em cima deles, montar um projetinho, executar o projetinho com o Scrum, tentar entender como é esse negócio de fatiar, vamos tentar botar isso no Kanban. Deu certo, vamos fazer uma rodada, elegendo um objetivo para tratar no OKR, e na próxima a gente já pega um desses probleminhas que a gente já estudou, vamos montar um projetinho que a gente já entendeu como é que é, vamos fatiar e vamos ver se isso vai realmente refletir nos resultados-chave da forma como a gente imaginou que iria, para ver se a gente consegue, no próximo trimestre, melhorar um dos nossos objetivos. Então, assim, se você for, envolve, a galera conseguiu absorver o que é o Scrum, conseguiu, a galera conseguiu absorver o que é o OKR, o que é um Kanban, o que é agilidade, o que é a nossa própria organização, né? Porque se você chegar nas organizações hoje, por exemplo, qual é o principal objetivo da sua organização? Cara, eu sei, eu emito nota aqui, quanto mais nota emitir, eu acho que é melhor, e é isso que eu sei, né? Então, assim, às vezes coisas que parecem óbvias e talvez até devessem ser, não são tão óbvias, né? Então, isso aí tem que ser trabalhado. Mas, assim, se você estiver falando de uma empresa, de uma startup, de uma empresa menor, tem 1 até 5, 10 pessoas,
de repente você consegue alguma coisa mais rápida, né, em termos de implantação de cultura, né? Basicamente vai ser a cultura do líder, né, do chefe, do cara que criou a bagaça, né? Agora, se você está falando de uma empresa com 100 pessoas, 500 pessoas, né, como que você impõe uma cultura? Não tem como, né? Não dá. Pode impor um comportamento, né? Cachorrinho, estimula o comportamento bom, desestimula o ruim, né? Agora, uma cultura você não vai criar. Aí falou de cultura, é o Rodolfo falar. Já deixa, Jack. Temos bastante tempo para ele. Estou ouvindo vocês e anotando algumas frases aí, algumas palavras-chave, né? Que faz muito sentido nesse mundo ágil que a gente está vivendo, e aí a gente entra com o mundo ágil e colaborativo, né? Para poder também dar mais vazão nisso. Hoje eu não teria coragem de sair com um guarda-chuva desse na chuva, porque se já é para sair na chuva, já vamos molhar logo, né? Dentro da questão do ágil aí, do manifesto, do guarda-chuva ágil, essa coisa toda, né? Porque eu percebo que tem as ferramentas, mas não estão conectadas, igual vocês disseram. Poucas pessoas sabem fazer. Meu, PDCA, eu entro nas empresas para fazer PDCA, o cara fala assim, mas já passou 4 caras aqui, eu não tinha entendido isso. Pois é, meu filho. Né? Agora você está começando a falar com as pessoas certas, né? Porque os caras não sabem e não têm a prática, né? Que é o by the life. O ser humano, eu aprendi, entendi e isso funciona para mim. O ser humano, ele pensa, ele sente, ele se comporta. E eu estou dizendo isso para fundamentar a minha pergunta para vocês dentro da expertise, da experiência e da prática que vocês têm, e aí vale para o Kleber também, da experiência de mudar essa cultura. Nenhum ser humano faz nada que ele não perceba o ganho dele. Se ele não perceber o que ele vai ganhar, independente se é a otimização do processo, se vai ser ágil, porque tem muito ágil aí capotando, né, Fábio? Nós capota, mas não breca, né? Fazemos ao vivo, sem fone, no celular, a gente faz. E isso é da cultura do brasileiro, dá o jeitinho. Será que o jeitinho está dentro do ágil? Eu consigo fazer esses caminhos para eu não engessar o processo? Quando eu engesso o processo, eu perco a minha agilidade? Eu tenho uma regra para ser ágil? Como que o ser humano está interpretando aquilo? Porque chega uma onda no cara, cata o cara assim, ou ele vai tomando capote, ele não consegue respirar, porque ele tem que fazer ágil e ele tem que entregar o resultado. Mas peraí, o ágil está me deixando mais lento, caramba. Porque não tem comunicação, e aí o Dácio disse bem, não tem treinamento, não tem orientação, o cara não tem o senso de pertencimento para aquilo. E aí você não consegue perpetuar a cultura. E aí você disse a frase do Mike Tyson, né? Você pode ter o plano melhor até você tomar o primeiro soco na cara, né? E já vi de um general, eu não lembro o nome do cara, que ele falou que o plano resiste até o primeiro tiro no campo de batalha. Depois todo mundo cai nas cartas e vai para baixo da trincheira, né? Você pode treinar o que for. É por isso que a gente está trazendo, dentro desse movimento também, essa conexão. E aí o ágil dentro de pessoas, processos e tecnologia é que você vai ser ágil de verdade. Se você não fazer essa conexão, cara, não vai rolar. Eu estou aproveitando, vocês falaram pra caralho, agora eu vou engatar aqui também a terceira e a quarta. Mas já tô. Só para conciliar, né, e para ir recapitular minha pergunta, porque eu preciso fazer esse ensejo até para a nossa audiência que está vendo e ouvindo a gente ao vivo, para deixar as perguntas e também as anotações, compartilha, porque isso é importante, né? Mais vale um lápis fraco do que uma memória forte, né? E eu aprendi isso há muito tempo e funciona. Como que vocês percebem o sentimento, e aí sem romantizar, tá? Porque também a gente sai fora do mimimi e o foco é no resultado. Como que as pessoas se comportam, ou como elas deveriam se comportar em uma implantação de uma cultura ágil de transformação ou de um processo, que aí a gente pode falar do BPMN, dessas outras práticas, mas como que é o papel do ser humano nessa empreitada? Como ele é incluído nesse processo? Como vocês percebem isso? Você está perguntando antes da pandemia ou depois da pandemia? Aí são as respostas, né? Porque a pandemia ela veio só para ver quem estava de calça curta, né? Porque eu percebo reações diferentes. Se você me perguntasse isso no ano retrasado, eu ia te dar uma resposta, agora eu te dou outra diferente. Pelo que eu percebo, tá, gente? Não só pelo que eu percebo, mas também por algumas experiências que eu tive, né? Então, eu não preciso aqui ficar dando números, estatísticas, nem nada. Acho que isso é fácil de perceber, olhando só para o mercado mesmo,
que é organizações que resistiam e resistiram por tempos em fazer a sua transformação digital. Com a pandemia, elas se viram numa situação que não tem escolha. E as pessoas lá dentro entenderam isso, que é uma questão de sobrevivência. Então, quando você pergunta, né, como as pessoas reagem ou reagiriam numa implementação, uma implantação, né, de um procedimento ágil, de um projeto de melhoria de processo de forma ágil, eu acho que agora elas seriam bastante receptivas, porque elas sabem que nós não temos saída. A gente precisa sobreviver. Então, se eu não colaborar, até para a sobrevivência do emprego dela, de repente ela nem está pensando na organização, está pensando no emprego. Quer dizer, eu vou fazer de tudo para ajudar isso aqui, para essa empresa que conseguir sobreviver a esse período, fazer a sua transformação, para conseguir ficar estabelecida no mercado, para eu continuar tendo meu trabalho. Nem que seja por isso a visão pequena, eu vou dizer, é uma visão de sobrevivente, mas enfim, é pequena. Nem que seja por uma visão assim, mas eu acho que hoje as pessoas estão muito mais receptivas a esse processo de temos que fazer algo de forma ágil. Claro que tem que ser de forma ágil, meu Deus, a pandemia está aí, a gente precisa sobreviver, tem que pagar a conta agora, senão nós vamos fechar. Então, acho que todo mundo está mais receptivo a isso, né? Acho que a pandemia, ela veio, obviamente, mudando uma série de comportamentos, principalmente comportamentos imediatos ali, mas até pelo que o próprio Rodolfo está falando aí, né? Isso não muda comportamento. Isso aí, aliás, isso não muda cultura. O cara pode até estar se comportando assim porque não pode ir para o escritório, porque não sei o quê, não sei o que lá. Agora, para dizer, não, realmente nós fizemos uma transformação a partir da pandemia, que é possível, aí depois de terminar, ou se ficar um tempão aí, porque ninguém sabe, né? Mas se durante esse período a gente for trabalhando, e olha, tá vendo? A gente teve essa perda, mas como que a gente compensa essa perda? Mas apesar disso, tivemos um ganho. Como que a gente usa esse ganho, né? E aí sim você começa aí trabalhando a cultura, né? Quais que são os pontos mesmo aí, Rodolfo, da mudança? Não dá para esquecer isso mais. O ser humano pensa, sente, se comporta na perna. E aí você vai andar, né? Você se comporta. Tem até dancinha, você viu, Redeck? Aqui é vamos fazer um axé com isso aí, ó. Próximo carnaval. Vai ser um hit. E é legal porque é chiclete. É chiclete, gruda. É o hit da cultura. Pensa, sente, se comporta. Pensa, sente, se comporta. Pensa, sente, se comporta. Agora é só botar no TikTok. Ô, gente, põe um biquíni e faz isso pra você ver. Sucesso. Sucesso total. Vamos voltar, senão a gente vai ficar com 3 horas de live aí e depois o Kleber não chama mais nós. Muito bom. Então, acho que a pandemia acabou muito trazendo o sente antes do pensa, né? Então, talvez seja essa. A gente está ali, pô, as dores a gente está sentindo adoidada, né? Mas vamos refletir sobre elas e tal, para conseguir começar a produzir comportamentos. E aí sim, a partir de um comportamento repetido e tal, e com toda essa cadência, sim, gerar uma cultura, né? Senão, não é cultura. Agora que vocês falaram aí da questão do jeitinho brasileiro e tal, eu acho que a gente tem, sim, uma tendência natural a conseguir lidar melhor com a adaptação, muito embora isso nos traga um monte de problemas, porque a gente, às vezes, só se adapta, não sabe nem a que está se adaptando, porque não tinha o escopo, o planejamento do que era para ser, então, difícil até falar que está se adaptando, você não sabe nem o que era para ser, né? Mas, enfim, a gente tem esse jogo de cintura, né? Inclusive, até no exterior, muitos países têm dado prioridade em trazer brasileiros justamente porque a gente consegue dar o jeitinho ali. Putz, o negócio não tem as condições, não tem a documentação, não tem a análise, não tem não sei o quê. Vai passar isso para o indiano para ver se ele faz. Aí, vai fazer várias coisas de forma extremamente excelente. Mas se passar, cara, eu quero um aplicativo que, sei lá, revolucione o mundo do transporte privado. Não sei exatamente como. Vem aí, faz alguma coisa. O cara não vai fazer. E a gente vai. Pode sair com um monte de bug, pode furar LGPD, mas vai sair alguma coisa, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que medir tentando adaptar, né? Agora, voltando ali na pergunta e na dancinha da Macarena lá, uma forma que eu acho que acaba acontecendo às vezes, que eu já vi acontecer várias vezes, que eu acho interessante,
Assim, ágil tem muita coisa visual, né? E de resultado rápido e tal. Então, uma coisa que eu vi acontecer várias vezes, eu acho que isso assim, começa a mudar a cultura, por exemplo, tem ali a área de TI, pessoal doido lá, que sempre faz as coisas antes, negócio meio diferentão, bota um Kanban na parede gigante, fica bonito pra caramba, né? Às vezes o pessoal não tá nem usando, o resultado prático tá sendo nulo, aí fica bonitão na parede, tem gente que faz só porque fica bonito mesmo. Mas, assim, é uma coisa impactante, né? Então, o pessoal olha, putz, o que é isso que vocês estão colocando na parede? Ah, não, porque aqui são as atividades, a gente tem aqui essa baia aqui, só do fulano, aqui são as fases, é onde que ele tá vendo? Essa tarefa já acabou. Isso aqui significa que o outro já tem que pegar, porque essa aqui acabou e agora vai conectar nessa, né? E aí o pessoal, pô, será que não dá para fazer na minha área? Dá, fazer em qualquer área, você quer? Eu vou lá, a gente tenta adaptar e tal, né? Reunião diária também, pô, por que todos os dias vocês ficam de pé lá? Ah, pô, a gente fica por quê? Porque a gente fica de pé para a reunião virar as nossas lives que a gente sempre extrapola o tempo, né? Não sei se todas da processo são assim, mas as nossas dificilmente acabam no horário, né? Então, é de pé o quê? Para as pessoas terminarem rápido e ir para os seus lugares trabalhar. E todo dia a gente se fala para manter a sincronização. Ah, pô, será que não dá para a gente fazer? Pô, claro que dá para fazer assim, assim, assim. Faz parte de um método, que é o Scrum, de um framework, né, que é o Scrum. Então, assim, isso vai mudando a cultura, mas é o quê? A galera vai olhar e pensar, putz, isso aqui parece ser legal, hein? Vamos lá. Vai sentir, pô, realmente, dá para ver a cadência. E aí, sim, vai começar a usar isso como um comportamento até que isso vire uma cultura, né? Mas é assim, não pode ter o fomo. Ah, vamos sair fazenda, vamos construir nossa área, vamos colocar tudo em Kanban, né? Tem que ser uma coisa que você vai, pensa, experimenta, faz, pensa, né? E isso sim, de fato, vai gerar cultura, né? Até de brinde, não vou explicar tudo porque estamos estourados de tempo e é uma coisa meio extensa, mas dei uma procurada no Management 3.0, ele tem um ciclo que é bem legal, né? É até meio óbvio, vou só ler os itens rapidinho. A maior parte eu acho que é até meio que autodedutivo, mas geralmente, apesar de ser óbvio, apesar de estar ali, é só ler, né, como disse o Dácio, geralmente a gente acaba começando do contrário, né? E aí, acho que vale a pena dar uma lida, porque justamente o como eles enxergam que acontece a mudança cultural, né? Na verdade, qualquer mudança na visão deles tem que seguir isso aí. Que é o quê? Energizar as pessoas, dar essa vontade, não, pô, legal, quero chegar ali. Empoderar os times, você quer chegar? Então vai, tá com você. Alinhar, lógico, as restrições, não dá para, né? Legal, tô energizado, quero fazer, só preciso de uma verba de 1 milhão para minha área. Não, aí você não tem, né? Vamos, calma lá, né? Desenvolver as competências, então quero fazer, já sei que eu tenho minha autonomia, eu sei até onde eu posso ir, desenvolver minha competência para conseguir executar minha tarefa. Aí sim você cresce a estrutura a partir daquilo que você galgou nessa parte do ciclo. E a partir de cada uma das melhorias, você vai tentando melhorar o todo. Esse é o ciclo deles. E geralmente aí a gente faz como? Putz, uma live lá, a gente tem que ter o KR. Beleza. Temos o KR a partir de amanhã. Começou. Então, o que você melhora tudo primeiro, né? Aí depois, espera aí, eu não tenho estrutura para isso? Aí você vai atrás da estrutura e descobre que não tem. Ah, por que eu não tenho estrutura? Ah, porque eu não desenvolvi as competências. Aí você vai voltando. Pô, os caras não sabem quais as restrições. Pô, os times foram impostos a fazer isso, não tinha autonomia. Ah, todo mundo tá ali fazendo por fazer, sem vontade de fazer, por quê? Joga, não foi energizado, foi ordenado, não é cultura, né? É comando e controle, é chicote no comportamento ruim, bombonzinho no comportamento bom, né? Então, eu acho muito interessante, dei uma pesquisada melhor, porque vale bem a pena nessa questão de cultura e de agilidade, porque a ideia do livro, né, que é um livro, Management 3.0, do Jürgen Apelo, que é justamente o que ele enxerga que tem que ser feito dentro da liderança para que se promova a cultura da agilidade como cultura, não como, olha, tá aqui o Scrum, faz. Excelente. Acabamos. Chegamos no final. Muito conteúdo. Obrigado vocês dois. Obrigado, Dácio, Fábio. Obrigado também, Rodolfo,